Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Wettersäule, uma peça de mobiliário urbano que foi muito utilizada na Alemanha no século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, por volta de 1914, que se traduzido para o português seria coluna meteorológica, e que o prefeito Pereira Passos, após as reformas de melhoria do Rio de Janeiro durante o seu mandato na primeira década do século XX, instalou no Largo da Carioca. Este aparelho, ou coluna meteorológica, ou coluna de medição dos elementos do tempo, o Wettersäule, ficou por pouco tempo lá. Enquanto vemos essas imagens que estão rolando aí na tela, que posteriormente, mais na frente, nós vamos ver com mais detalhes e também comparar com imagens atuais, vamos ver como que a gente chegou nesta peça de mobiliário urbano. Eu fiz um vídeo sobre o chafariz da Carioca e em uma das imagens apareceu esse Wettersäule. E ao fazer o vídeo, eu até comentei que eu não tinha certeza do que era aquilo, não sabia que poderia ser aparentemente um aparelho de medição, mas um ilustre membro deste canal, o Cavalheiro de Ouro, decifrou o que seria esse aparelho baseado em um livro que ele havia lido sobre as cartas do Pereira Passos. Então aqui meus agradecimentos ao Cavalheiro de Ouro, e agora estou fazendo esse vídeo aí, que é interessante, pois vai mostrar um pequeno detalhe perdido na história do Rio de Janeiro. Vamos falar rapidamente sobre a função desta coluna meteorológica. O que seria isso? É uma peça de mobiliário urbano, ele foi muito utilizado principalmente na Alemanha, em áreas públicas. Às vezes em parques, né, em local onde existe muito trânsito de pessoas. Por quê? Para que as pessoas possam ver as condições meteorológicas. Dentro desta coluna, geralmente cercada de vidro, como se fosse uma pequena vitrine de vidro, um quiosque ali de vidro, havia termômetro, barômetro e higrômetro, completados também por um relógio normalizado, ou seja, um relógio que desse as horas com precisão, possivelmente sempre atualizado de acordo com o horário oficial. Este tipo de coluna meteorológica esteve muito em voga no século XIX, porque naquela época não tinha rádio, não é? Hoje em dia todo mundo fala em meteorologia na TV, no rádio também, mas naquela época não havia esses serviços. Então, eles, na Alemanha, um país que gosta muito de tecnologia, eles colocavam isso nas praças, para que as pessoas pudessem colher informações. Um fato interessante é que a primeira casa, quiosque ou coluna meteorológica surgiu em 1838 e foi construída pela primeira vez em Genebra, não foi na Alemanha. A primeira coluna da Alemanha foi criada em 1876. Na Áustria também surgiu uma em 1833 e por aí vai. Esse tipo de mobiliário urbano saiu de moda após a Primeira Guerra Mundial. Caiu em desuso porque essas informações meteorológicas passaram a ser cada vez mais distribuídas e recebidas pelo rádio, uma nova invenção para a comunicação. Bom, então, antes de voltarmos para essa coluna do clima ou do tempo, que foi instalada no Largo da Carioca, vamos dar mais uma olhada neste folheto de divulgação deste mobiliário urbano na Europa, com as pessoas à volta, curiosos, achando aquilo muito bacana. É tipo um quiosque também, ou seja, só que não havia ninguém dentro, apenas aparelhos de medição. E a seguir, vamos dar uma olhada em alguns destes aparelhos de medição, ou melhor dizendo, deste mobiliário com aparelhos de medição que estão preservados em cidades da Alemanha. Nessa imagem podemos ver em detalhes os aparelhos de medição, e nesta outra podemos ver a primeira coluna meteorológica que foi instalada na Alemanha no século XIX. E a seguir veremos mais uma dessas colunas e vamos agora voltar para o Largo da Carioca. Bom,
Então agora vamos dar uma olhada nessas imagens, observando melhor os detalhes. Onde eu estou passando o mouse aqui em volta é a coluna meteorológica. Aqui do lado direito é a Rua Uruguaiana e aqui o Largo da Carioca, onde estava instalado esta coluna meteorológica. Bom, e agora vejamos uma comparação com uma imagem atual. Então, a primeira coisa que dá para perceber é que, obviamente, que essa coluna meteorológica não está mais lá, existe um outro mobiliário urbano local. Podemos ver também que a Rua Uruguaiana já possui muitos prédios altos e aquele prédio mais baixo que estava atrás da coluna meteorológica, hoje em dia é um arranha-céu. E agora, vejamos esta outra foto tirada de outro ângulo. Ou seja, a gente estava olhando em direção à Rua Uruguaiana, agora estamos olhando em sentido contrário. Observe que essa foto aqui é da mesma época. Nós estamos vendo esta coluna meteorológica um pouco de cima e observe que ela ficava aqui bem no centro, né? Havia dois acessos aqui para que as pessoas chegassem e pudessem ler os instrumentos que não chegaram a ser instalados, ou que tudo indica, parece que não foram instalados. E aqui ao fundo ainda existia o chafariz da Carioca, que foi demolido em 1926. Essa foto aqui é da primeira década do século XX, logo após o mandato do prefeito Pereira Passos, que instalou esta peça de mobiliário urbano no local. Aqui nós vemos ainda uma Vitória, um tipo de carruagem, normalmente carregava 2 pessoas confortavelmente, um cocheiro em cima e 2 cavalos. Aqui, vejam bem ao fundo, não dá para ver muito bem, mas nessa época ainda existiam quiosques no Rio de Janeiro. Eles andaram tirando isso porque achavam que era pouco higiênico, mas aqui ainda havia um. Mas a nossa estrela deste vídeo é esta coluna meteorológica. Então, dando um zoom aqui, dá para ver que parece que os aparelhos ainda não foram instalados nessa época e me parece que nem chegaram a ser instalados. E agora veremos uma comparação um pouco grosseira com uma foto atual, mas dá para perceber as mudanças no local. E com a demolição do chafariz, o espaço do Largo da Carioca foi bastante ampliado e no local do Veta Zoila podemos ver que existe um lampadário com um relógio em cima. E qual que é um fato bastante curioso e interessante? É uma carta que o Pereira Passos escreveu de Budapeste, onde ele comenta sobre este Veta Zoila, ou seja, esta coluna meteorológica. Então vamos dar uma olhada somente em um trecho da carta. Essa carta foi escrita em 10 de fevereiro de 1908 em Budapeste. Ele diz muita coisa nessa carta, mas o que interessa é o seguinte. Ao descrever a cidade de Budapeste, ele diz: há em Peste muitos outros edifícios públicos e particulares, todos bem construídos e de magníficas formas arquitetônicas. O Hotel Hungária tem todo o luxo e conforto desejáveis e é frequentado pela sociedade elegante. As ruas são bem calçadas e muito limpas. Na Praça Elizabeth, ao lado de belas estátuas de mármore, está em lugar bem saliente um quiosque de ferro de forma octagônica, onde estão colocados vários relógios, termômetros, barômetros, hipsômetros, etc. É inteiramente semelhante ao que foi encomendado para o Largo da Carioca no Rio de Janeiro, cuja colocação não foi concluída. Então confirma que o fato, que o invólucro, o recipiente, foi instalado, como nós vimos ali na foto, mas os aparelhos de medição não foram colocados. Ele diz também: se o tivesse sido, se veria que ficaria muito bem naquele largo, como fica bem o que existe aqui na Praça Elizabeth. Faria sem dúvida melhor efeito ali do que o monstruoso lampadário que lá foi posto. Então,
vamos ver que lampadário é este, tá bom? Então aqui, veja bem, estamos vendo uma outra foto do Largo da Carioca, mostrando aquele local onde existiu o Vetazoide, a coluna meteorológica. Esse lampadário, vamos dar um zoom nele para a gente ver, né? Vejam bem, ele possui várias esculturas, né? Está sobre um pedestal de granito, é de ferro fundido, possui luminárias, né? E outras luminárias elétricas aqui. Por esse motivo, ele é chamado de lampadário. Veja bem, este edifício que a gente está vendo aqui é um antigo hotel avenida, no local dele está o edifício central. Vamos ver como está esse lampadário nos dias de hoje. Então, aqui vemos o lampadário e o que a gente pode observar? Vejam bem, a base de granito continua a mesma, né? A data desse lampadário está de 1900, não dá para ver muito bem. Bom, então, aqui aquelas esculturas que nós vimos, e o que dá para notar é que ele foi serrado a uma certa altura e foi colocado este relógio aí em cima. Eu não diria que ficou feio para quem nunca viu aquele antigo lampadário, ficou até bacana, né? Ficou bacana. Mas se compararmos com a antiga imagem, eu não sei, né? Aí cada um que dê a sua opinião, o que você acha que é mais bacana, se é o antigo lampadário em sua forma integral, como a gente vê aqui, ou se é o lampadário atual coroado por um relógio. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.